Olá, seja bem-vindo ao Vale a Pena, o programa no qual os nossos convidados falam sobre seus trabalhos e aproveitam para compartilhar as suas preferências culturais, dando dicas sobre o que é essencial ler, ouvir e visitar. E hoje a gente recebe um artista que não tem medo de fronteiras na hora de criar. Ele trabalha justamente com a fusão de linguagens. Eu recebo hoje o ator, videasta e diretor do Grupo Núcleo 2, Jeff Teles. Muito obrigado pela presença, Jeff. Oi, Vivian. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Imagina. Jeff, na abertura eu comentei que você não se deixa limitar pelas fronteiras na hora de criar. Você se expressa no teatro, nos vídeos. Por que você escolhe fazer essa fusão? É natural? Foi uma escolha? O que te levou para essa fusão de linguagens? A minha formação ela é teatral, apesar de eu ter sido graduado em letras, mas eu fiz teatro, depois eu fiz uma pós em cinema e vídeo. E coloco também como parte da minha formação o Festival de Teatro de Rio Preto. Fui um espectador durante muitos anos assíduo. E em algum momento eu começo a perceber que o teatro começa a ficar muito limitado, não a minha forma de fazer teatro e arte, mas de ver os espetáculos sendo sempre uma cópia uma da outra, né? Mudava-se a linguagem, mudava-se os gestos, mas a história era a mesma. E só mudava a forma de fazer isso. E eu comecei a ficar um pouco incomodado. Eu falei assim, não tem para onde ir o teatro. Parece que, ou eu que não sei fazer isso, mas eu estou vendo que todo mundo está nessa seara de nada. E aí eu comecei a buscar, falar, eu cansei do teatro, não gosto mais de teatro. Fiquei um tempo da minha vida sem assistir teatro. E foi quando eu fiz uma pós de cinema e vídeo e comecei a entrar nesse mundo do audiovisual. Aí eu falei assim, nossa, tudo diferente, né? Caramba e tal. Eu falei, nossa, isso é interessante. De repente você começa a perceber que é a mesma coisa, porque o cinema também, né? Hoje, o que você vê no cinema hoje são recriações de romances do século XIX, na sua totalidade. Claro, salvo algumas exceções, né? Lars von Trier, eu acho Godard, que são umas pessoas... E tem uma galera também fazendo outra coisa. Quando eu me deparo com um lugar chamado artes visuais. Eu achava que artes visuais era um monte de coisa, mas não é tanta coisa assim quanto linguagem. Entendi. Ela é um universo segmentado e que te proporciona uma interação com muitas outras áreas artísticas, e eu fiquei bastante encantado, porque jovem, você vive sempre, né, pensando que aquilo pode, aquilo não pode, meu Deus, isso tem mercado, isso é arte, isso não é arte, como que eu faço coisas? E de repente tem essa autorização, né? Existem as artes visuais, e aí é a partir dela que eu conheço o cinema fora da tela, por exemplo, ou o cinema expansivo, como é chamado. E começo a me interessar, de falar assim, nossa, eu parece que não tenho muita vontade de fazer teatro, mas também não tenho muita vontade de fazer cinema. Mas os dois me interessam muito, juntar esses dois. Tá, e o que mais que pode vir nesse meio Disso todo? aí, né? Em vez de eu enxergar um cenário como um cenário, por que não um cenário como uma obra de artes plásticas? E que ela possa atuar separadamente da obra teatral também, ou cinematográfica. Então foi esse bem bolado, esse todo contínuo que me interessa muito. E aí eu falei assim, nossa, encontrei um sentido para me apaixonar pela arte novamente. Ô Jeff, e quem costuma fazer isso em âmbito nacional ou internacional? Quem também faz essa mistura e que talvez você curta e que você se inspire ou que você goste de ver? É difícil, eu não sei, assim, eu não me lembro de ter visto algum grupo, algum coletivo, algum artista que faça Especificamente isso que eu estou fazendo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que isso não seja nada novo, entendeu? O hibridismo, se começa a percebê-lo nas artes desde o teatro elisabetano de Shakespeare, onde já tinha uma encenação, onde uma música ao vivo existia, e assim as coisas vão acontecendo. O que existe hoje, no teatro especificamente, é um desespero de se procurar recursos, em boa parte, na ordem do entretenimento. Né, para entreter o público, para fazer segurar ali construir sua narrativa, né? E agora, eu acho que hoje está tudo misturado, sabe? Existem coletivos que vão trabalhar a linguagem do audiovisual numa peça de teatro como ilustração, como um fundo, né? Da mesma forma que você põe um pano, você põe um vídeo, não muda nada. Pode ser um boneco, pode ser qualquer coisa, né?
E também tem coletivos que estão trabalhando essa linguagem de cinema, que assim, a captação do vídeo é pensada para estar ali naquele momento, ela não é desproposital, aleatória, ela né? não está enchendo linguiça, né? Então esse lugar é muito delicado também, né, de você colocar. Por que você está fazendo isso? Né? Você tá colocando as coisas para quê? Você vai encher de coisa uma coisa que não tem sentido nenhum. Quem eu cito? Eu citaria assim, Romeo Castellucci. É um italiano, designer, cenógrafo, diretor de teatro, considerado um dos caras mais influentes, né? Pensar, essa palavra é difícil de ser falada, mas vanguarda da Europa. É ele veio para o Brasil ano passado, eu não pude vê-lo, mas é uma das pessoas que quando eu conheci, eu falei assim, nossa, acho incrível. A Alemanha tem muito disso também, tem grupos que, acho que tudo que eu sonhei um dia fazer, já teve um grupo alemão que já fez na década de 80, sabe? Então, assim, não é nada novo esse hibridismo, né? É uma forma de você se relacionar, encontrar mesmo, né? E correlacionar com a arte, mas de influências e referências, eu não, que trabalha especificamente com isso, eu não conheço muitas pessoas no Brasil, sabe? Mas tem inúmeros coletivos que fazem coisas interessantíssimas e que misturam muitas linguagens. Não exatamente a linguagem a teatral, junto com a audiovisual, mas a gente fazendo videomap, né, que é videoarte urbana, e que mistura com outros elementos, com a própria relação com o cinema expansivo, né, que é onde as artes visuais vêm, vai falar assim, não, eu não quero essa tela quadrada do cinema. Eu quero que isso saia dessa tela quadrada, porque essa tela quadrada não leva para lugar nenhum. Então ele começa a projetar coisas em objetos. Isso tem uma interação, você já tem artes plásticas ali ligadas diretamente. E aí tem muita gente fazendo isso, mas muita gente fazendo isso. Que bacana. Eduardo Surur, por exemplo, é um cara incrível que trabalha com intervenção urbana, não com esse trabalho dele de projeção, mas trabalha também na área do vídeo. Lucas Bambosi, que é um artista multimídia que a gente teve a oportunidade de trabalhar também. Teve aqui recentemente, também. em Rio Preto, Sim. né? Então tem muitos coletivos, né? A Luciana Ramin também, que é o Andar 7, que também está super deslocando linguagens, trabalhando com teatro, com projeção mapeada, com videoarte, muita coisa. Muita gente aí. Muita gente. Ô Jeff, e num dos mais recentes trabalhos do Grupo Núcleo 2, Ensaios para Ninguém, vocês estão fazendo justamente essa junção de linguagens. Conta um pouquinho pra gente quais são as fases desse projeto e de onde surgiu Ensaios para Ninguém. Os Ensaios para Ninguém surge de que eu começo a pensar numa estrutura de grupo. Primeiro eu me descobri como artista solo, né? Como é que chama isso? Como uma carreira particular. E sempre tive o Núcleo 2. Em algum momento a coisa para de fazer sentido porque eu falo, isso não vai para lugar nenhum. Em hipótese alguma isso vai para lugar nenhum. O teatro não vai para lugar nenhum. Porque você fica trabalhando, você monta um projeto e você não consegue se estruturar por conta de que porque né, você não consegue viver de bilheteria, você não consegue ter uma permanência em aprovação de editais, é sempre uma luta constante. Você tem que se desdobrar em fazer outras coisas e as pessoas, os outros artistas também. Então eu começo a pesquisar como seria o contrário disso, como seria a organização. Eu trabalho numa instituição que é o Projeto Ademar Guerra, que olha para o teatro do interior. Então eu tive a oportunidade de conhecer mais de 100 grupos de todo o interior do estado. E eu comecei a perceber que existia uma coisa em comum ali, que era a organização. O artista não consegue se organizar, antes de tudo. A organização do grupo, a organização da vida, do próprio pensamento artístico. E aí eu falei assim, poxa, eu acho que a organização... E comecei a estudar organização estrutural. Eu fiz uma loucura que eu comecei a pesquisar, estudar, conhecer, e eu peguei toda uma estrutura de uma empresa consolidada e fui tentando adaptar para o teatro, ou para um coletivo artístico de qualquer natureza. E aí eu falei assim, nossa, isso aqui é muito interessante, eu acho bom isso, eu acho que alguns acertos, é muito difícil de ser aplicado, mas tem alguns acertos que podem ajudar muito essa vida artística. E aí eu dei uma palestra, convidei amigos, convidei pessoas, abri isso, dei uma palestra sobre estrutura organizacional para coletivos artísticos e no momento seguinte eu comecei a
pensar, pô, agora eu tenho que fazer isso com o Núcleo 2. Então eu convidei várias pessoas e ali eu já estava pensando que eu não queria mais trabalhar só com ator, né? Subentende-se que no teatro você vai trabalhar com ator. Não. E aí eu convidei um bailarino, eu convidei um outro que era um cenógrafo, diretor, iluminador, uma outra bailarina, e assim foi. E assim a gente foi montando e tentando desenvolver e aplicar essa estrutura para ver como que ela funciona. Um belo dia a gente estava desenvolvendo um trabalho de sala, né? E empacamos. Nossa, esse lugar e tal, está perdendo tempo. Acho que a gente tem que fazer ensaio na rua e procurar locações da cidade. E o grupo é multimídia, o grupo trabalha diretamente com fotografia, com audiovisual, tem atuação, performance, a dança está muito impregnada na gente. Então, assim, no pior das hipóteses, se não der em nada, aquele ensaio de 2 ou 3 horas, a gente tem ótimas fotos, a gente tem uma intervenção urbana que aconteceu sem a gente querer, e não tem por que a gente ficar dentro de sala. Ah, tá, então vamos fazer? Vamos fazer. E começou a história dos ensaios para ninguém. Que ótimo. Jeff, vamos fazer uma pausa rapidinho. O Vale a Pena vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já com mais informações sobre esse projeto Ensaios para Ninguém. Não saia daí. No Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Olá, o Vale a Pena está de volta e eu continuo esse segundo bloco conversando com Jeff Teles, ator, diretor e videasta, e a gente continua o papo sobre um projeto novo do Grupo Núcleo 2, o grupo que ele dirige, Ensaios para Ninguém. Jeff, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco de onde surgiu essa ideia, que foi rompendo a sala de ensaio e fazendo da rua o espaço para ensaio. E o que mais nasceu daí? Parece que tem vídeos, que tem novas intervenções. Conta pra gente um pouquinho. Quando a gente foi para a rua fazer esses ensaios, né? De fato foi muito interessante, porque ele começou de uma forma bastante desorganizada, mas a forma que é um ensaio, e um ensaio não com um roteiro de ensaio, porque não tinha muita ligação uma coisa com a outra. A gente estava, na verdade, em busca de conceber um espetáculo chamado Cemitério de Ninguém, né? Então, os ensaios também têm essa relação com esse título, né? Antes de chegar no Cemitério de Ninguém, vamos brincar com esses ensaios para ninguém. Entendi. Né? E aí a relação com quem é ninguém. Né? Aí a gente ocupou um espaço na linha férrea, na linha ferroviária, e a partir dali aconteceram algumas propostas, onde eu propus entrevistar pessoas, então convidamos alguns amigos. Moradores da região pessoas também. passavam por ali, né? E além disso a gente começou a divulgar esses eventos, esses ensaios. Olha, quem quiser lá participar, inclusive participar mesmo, né? A gente propunha os temas e as coisas foram acontecendo. Então, assim, nesse primeiro encontro teve uma performance, teve uma dança e eu apliquei um foco dentro do audiovisual, dentro do documentário, onde eu perguntei para as pessoas se existe alguma coisa dentro da sua memória que está vivo, mas que você gostaria de esquecer. E a partir dali a gente foi desenrolando. A gente fez um segundo encontro, onde uma outra integrante do grupo também que sugeriu e articulou esse encontro todo, que foi assim, poxa, ela sentiu necessidade de investigar a velhice. Então, de certa forma, estava totalmente ligado, né?
a memória, depois com a velhice e dentro dessa coisa de ninguém, de Exato. cemitério, de morte. E aí a gente foi para um asilo, o asilo de Schmidt. Tivemos uma conversa incrível com 4 idosos de lá. E são uma das poucas pessoas que se consegue ter uma conversa, né? Um diálogo racional, enfim. E a partir dali a gente fez algumas cenas também, de improviso, outras de propostas que surgiram durante essa conversa. E ali saiu um vídeo chamado Retrato, por exemplo, que é uma mistura de videoarte dentro, já entrando na videodança, com alguns símbolos, e que tinha uma relação muito forte com o que a gente estava fazendo, com o que a gente estava querendo, de fato, com a linguagem desse cemitério de ninguém, tal. A gente fez um terceiro encontro, onde a gente ocupou uma igreja em construção. Né? E foi uma outra relação. Cada encontro foi uma proposta totalmente diferente da outra. Ô Jeff, e dessa relação com a rua, dos espaços que vocês ocuparam para os ensaios, você redescobriu a cidade? Tem algum espaço que você poderia indicar como o que vale a pena ver ou conhecer ou rever? Porque às vezes a gente conhece, mas nem vê, não percebe, né? Passa direto. É difícil responder essa pergunta, porque quando você está a trabalho nesses lugares, existe sim essa relação espacial de descoberta, de falar, nossa, olha isso. Por exemplo, quando eu fui para a linha do trem, a gente foi em seguida para o asilo de Schmidt. No trânsito de um em outro, eu descobri que o trem está presente. E é óbvio, né? Porque é uma geografia. Só que das locações que a gente escolheu, o trem acabou ficando presente em quase todas. Então você começa a olhar algo que você não ia pensar nisso, né? Um dia eu volto lá em Schmidt, no outro dia que não tem nada a ver com os ensaios para ninguém, para procurar outros lugares. Eu volto e pego uma estrada. Eu não sabia onde ia essa estrada, uma estrada de terra. De repente eu descubro que essa estrada vai parar lá em Cedral, pelo meio do caminho, não pega a rodovia de asfalto. E tinha uma cena incrível, que era um cruzamento de trem também, com aquelas placas antigas que ficavam ali e tal. Eu esperei ali um pouco, falei, nossa, que pôr do sol maravilhoso, eu vou fotografar e vou fazer umas imagens. De repente, eu escuto o trem chegar. Então, né, aí você descobre coisas e vê, e você tem um outro olhar. Mas em forma de pontualidade sobre a cidade, eu ainda não teria algo para dizer. Eu acho que é mais uma visão através de um olhar artístico, ou através da arte, né, sendo espectador, artista, por aí. Você acabou encontrando essas coincidências, ou não, do trem. Ô Jeff, e os ensaios viraram também imagem, vídeo. E uma coisa que eu achei interessante, que eu li que você já comentou que esses vídeos não são mera divulgação do trabalho, são obras. Eu queria saber como é que você vê o poder da internet para a questão artística. O que facilidades esse canal oferece, mas também que armadilhas vocês têm que ficar atentos para a obra não se esvair, né? Não ser banalizada. Eu não sei. Eu não sei. A gente está tentando descobrir se isso é possível, né? Porque a internet hoje, ela te dá uma grande possibilidade, né? Você tem a sua... É como se você tivesse uma emissora, né? Cada indivíduo fosse uma emissora. E aí está um grande problema também, né? Porque o que se tem de material dentro disso, né? A TV, quantos canais tem? Tem 50, contando as assinaturas, 100 canais, 200 canais. A internet tem quantos? 2 milhões? 1 bilhão? Eu não sei. É muita informação. Então, jogar a arte que se faz lá, pensada para... Né, e séria, não fazer vídeo para fazer divulgação, é muito difícil. Mas, assim, um pouco de uma tentativa de aposta era que eu acho que não se forma público indo em comunidades, em periferia. Eu acho que isso não tem nada a ver com formação de público para mim. E eu acho que a internet é um lugar que se poderia tentar dialogar com isso, sabe? De alguém, de repente, ver um trabalho em vídeo, porque pelo simples fato dele ser dinâmico, e, nossa, o que é isso? Ah, isso também é teatro, isso também é dança, eu quero assistir algum dia. Pode ser uma ingenuidade, pode ser alguma aposta, mas eu não sei responder ainda. Eu sei que os vídeos, eles são pensados para a internet, porque tem um dinamismo, tem uma linguagem muito
que está sendo construída, né? Não especificamente para esse... Não só por mim, mas assim, né, quem está trabalhando com a internet hoje já está começando a se configurar uma linguagem. Não é qualquer coisa que vai para a internet. E por um outro lado, a gente faz vídeos voltados para vídeo instalação, que seria esse cinema fora da tela. Eu uso a linguagem do cinema, mas eu não uso o mecanismo do cinema, né? A estrutura do cinema. E aí são vídeos bem diferentes, assim, com propostas bem diferentes. Ô Jeff, e tudo isso surge de forma empírica, é prático, vem dos ensaios ou vem das experiências, ou tem uma ação profundamente teórica também? Então, quem são os autores ou quem são os pensadores que acabam norteando o seu trabalho, o trabalho do agrupamento Núcleo 2? Tá. Eu acho que é o homem, né? Não tem uma sequência ou uma relação de autores, de artistas como referência para a construção dos trabalhos. É sempre um olhar para o homem, né? Sempre o tempo todo. E é uma busca por experiência, sabe? Eu tenho um pouco comigo que eu quero cada vez mais buscar formas de sair da informação, mas de entrar na experiência. Entendi. Tá? Qual que é o parâmetro, né? Se eu ler um livro e se eu buscar aquele tipo de informação na prática de alguma coisa. Extremamente complicado, difícil. O livro vem justamente para tentar organizar isso daí, tempo, né? Estrutura, pensamento, raciocínio. E a leitura é incrível. Eu não estou colocando isso como um contraponto, não. Mas nesse trabalho do Núcleo 2, é uma busca por experiência. Então, assim, você sai da sala de ensaio, né, você deixa de lado uma série de questões e você vai para a rua. E na rua não tem você não tem controle de absolutamente nada. Né? A gente estava num ensaio, de repente chega 1, chega 2, chega 3, e a gente com um tempo limitado de 4 horas, e 2 horas foram destinadas a uma conversa com moradores de uma praça. E aí? A gente faz o quê? A gente fala para eles, não, agora não, né? Não, agora tá na chuva para se molhar, né? Então... Ô Jeff, como diretor, como é que você organiza o ator, o bailarino, o fotógrafo, o jornalista, a sua equipe de artistas e não artistas? Como é que organizar tudo isso? Nós nos organizamos, porque são descobertas, da mesma forma que são descobertas para mim, são descobertas também para eles. Então existe uma relação de que o músico que está ali, ele está procurando aonde entrar, né? Aonde que ele pode ser muito eficiente, e eu também estou olhando para isso. E ao mesmo tempo ele fala assim, olha, eu tive uma ideia, e se eu colocar uma música e fazer isso aqui? Eu falo assim, nossa, e se não for música, e se for uma dança, mas que você não vai tocar, você vai só acompanhar com o seu corpo? Como se você também tivesse... Então é buscar como que se consegue relacionar. Entendi. É porque o músico não vai atuar. Ele pode atuar, mas ele não é um ator, né? O bailarino também não é ator. E o ator não é bailarino e não é músico. Então, se ficar cada um fazendo a sua parte, é o que já tem, né? É o que já existe. Cada um vai fazer a sua parte e vira uma orquestra, onde o maestro vai reger aquilo lá. E assim, acho que meu maior objetivo é tentar desenvolver ferramentas onde esses artistas consigam jogar entre si, sabe? Se relacionar artisticamente, em cena. Ô Jeff, para finalizar, a gente falou muito da cidade, local onde nós estamos, São José do Rio Preto. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho de outras cidades. Por exemplo, você faz muitas viagens, queria saber o que você vai buscar nesses lugares, de que forma essas outras cidades acabam interferindo no seu trabalho, confluindo no seu trabalho. E se você poderia deixar como uma dica de vale a pena, alguma viagem bacana, algum lugar especial que você visitou. Pode ser antigo, pode ser recente. As viagens são assim, ao mesmo tempo que é um descanso, né, é uma forma também de fonte de conhecimento, de conhecer culturas e pessoas. Então, eu recomendo Manaus, aquela região do norte eu acho sensacional. Você descobre um Brasil que você se pergunta, né, você acha que é brasileiro, mas lá é mais ou é menos, e você descobre que o Brasil não é isso, é uma miscigenação, é um hibridismo, assim como os ensaios para ninguém. Tantos lugares, a Serra da Canastra, incrível, Ouro Preto, Paraty,
Puxa... É muita coisa. Mas a viagem também é uma forma de encontrar novamente esse homem que move a Núcleo 2, né? Da experiência, a vivência. De certa forma, sim, porque quando eu volto comigo com o projeto, sabe? É uma viagem a passeio que eu tenho que fazer nos momentos em que eu, de fato, não tenho trabalho, né? Então, assim, é final de ano, começo de ano e tal. Mas quando eu volto com um projeto debaixo Debaixo do braço. Debaixo do braço. Que ótimo. Jeff, nosso tempo é curto, já acabou, mas o papo foi muito legal, justamente para a gente entender um pouco melhor como é que você trabalha a fusão de linguagens e como é que isso, o que para a gente de fora pode parecer um pouco complexo, né, fazer encaixar, e na Núcleo 2 acaba encaixando de uma forma natural, né, espontânea. Foi muito bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivi. Um prazer estar aqui. Imagina. O Vale a Pena de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigada por sua companhia. Até lá.